Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem pra gente, um elogio e uma crítica construtiva. O que você quer assistir aqui no nosso telejornal? Para você enviar sua participação, número do nosso WhatsApp já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que além do número do WhatsApp, você tem a opção de enviar uma mensagem. Olha só, tô apontando aqui, QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e aponta para o QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Câmara aprova em primeira votação o projeto de lei do vereador Carmo Luiz, que cria o projeto Varal Solidário, de incentivo à doação de roupas a pessoas em condição de vulnerabilidade social. Vereadores também aprovam aumento dos descontos da folha de pagamento do servidor público. Vereador Gustavo Peta protocola projeto de lei que assegura a pessoas em união estável homoafetiva acesso a políticas públicas desenvolvidas pelo município. E tem entrevista ao vivo sobre educação financeira. Você sabe quais são os gastos que não podemos cortar no dia a dia? Já, então, todas as informações, tem o nosso quadro de saúde, tem previsão do tempo, muitos assuntos, mas nós vamos começar falando sobre emprego. Hoje é para você que está em busca de vagas de estágio aqui para a cidade de Campinas. Confira só. A Fundação para Inovações Tecnológicas está com vagas abertas para estágios e trainees. São 20 oportunidades para estudantes de engenharia, computação, matemática e cursos relacionados. As inscrições estão abertas e o processo seletivo será concluído até o dia 17 de setembro. As vagas são para cidades de Campinas, São José dos Campos, Recife e Belo Horizonte. As inscrições para o programa podem ser feitas no site da empresa. Os candidatos selecionados passarão pelas etapas de testes, entrevistas e treinamento antes da contratação. E olha só, a Prefeitura, em parceria com o Estado, estão com 150 vagas para os cursos de edição de vídeo, marketing digital em redes sociais e e-commerce, orientador de turismo local, produção de websites Expert Front-End, organização de residências, conhecido como Personal Organizer, e design de publicações impressas e digitais do projeto A Produção Digital. Bolsa auxílio para estes cursos no valor de R$ 250, que serão realizados pelo SENAC. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br, está aqui embaixo do seu vídeo. As inscrições até o dia 17 de setembro e as aulas terão início no dia 27 de setembro. Lembrando que podem se inscrever candidatos e candidatas que tenham idade mínima de 16 anos e alfabetizados. 12:34 agora, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então nós vamos começar com as notícias da metrópole de Campinas, fazendo aquela atualização diária dos casos da Covid-19. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira o país somava 20.928.008 casos da Covid-19 desde o início da pandemia em março do ano passado. São 584.421 mortos devido à doença. No estado de São Paulo, são 4.297.229 casos confirmados, com 146.610 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios aqui da RMC. Vamos lá, a gente lembra que aqui são
376.401 casos. Nós temos aqui na cidade de Campinas 138.153 casos da doença. Depois, Indaiatuba aparece com 31.040 casos. Sumaré também está na faixa dos 30.521 casos confirmados. Americana, 26.848, Hortolândia 26.038, Santa Bárbara do Oeste 23.279, Paulínia 15.597. Depois, municípios com menos de 15 mil são Itatiba, Valinhos, Vinhedo, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, e os únicos municípios da RMC com menos de 5 mil casos da doença são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. Em relação aos casos confirmados na cidade de Campinas, 1.336 a mais. Lembrando que a última atualização havia acontecido na sexta-feira. Nós tivemos o feriado, portanto, este número agora, na última quarta-feira, 1.336 pessoas testaram positivo, o que mostra que a doença ela continua circulando pelo nosso município. Então, todos os cuidados precisam continuar. Agora, sim, Mirna Abreu, nós temos o nosso vídeo também a partir dos óbitos. Isso, na nossa região, 10.946 mortes confirmadas devido à Covid-19 desde o início da pandemia. E Campinas, até esta quarta-feira, tinha no total 4.378 óbitos devido à doença. Sumaré, 969, Americano, 825, Santa Bárbara do Oeste, 803, Indaiatuba, 777, Hortolândia, 715, Valinhos, 388, Itatiba, 322 óbitos, Paulínia, 294, Nova Odessa, 240, depois nós temos Montemor com 212 e Vinhedo com 204, e na sequência municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid-19. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, e os únicos com menos de 100 óbitos são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, no município de Campinas, mais 8 óbitos foram registrados, 4 homens e 4 mulheres, 6 acima dos 60 anos e 2 pessoas com menos de 60 anos. Mirna Abreu, aquele acompanhamento diário que nós fazemos aqui no Câmara Notícia, taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade. A gente lembra que há 2 semanas começou aí uma movimentação para a conversão de leitos de UTI Covid para leitos de UTI para outras anomalias, né? E diante disso, a gente ainda tem, olha, uma ocupação de 57,93%. Por quê? Porque dos 271 leitos de UTI Covid disponíveis nas redes pública e privada em Campinas, 157 estavam ocupados nesta quarta-feira. Haviam 114 leitos livres, nenhum paciente à espera de um leito de UTI e tínhamos ainda 178 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. Lembrando que a divisão acontece agora desta forma, olha. Nós temos lá na rede municipal Mário Gatti de urgência e emergência 118 leitos, dos quais 55 ocupados. Na rede estadual, que é a Unicamp, 45 leitos, dos quais 37 ocupados. Lembrando que a gente consegue detalhar, de acordo com o site do governo, 18 pacientes estão em UTI e 19 em enfermaria Covid. Na rede particular, 108 leitos, dos quais 65 ocupados. Lembrando que no estado de São Paulo, nesta quarta-feira, nós tínhamos um total de 5.574 pacientes internados, destes 2.785 em UTIs, que é uma taxa de ocupação de 33%. Agora, Mirna Abreu, ontem foi dia da coletiva do governo do estado e é importante nós falarmos sobre este assunto porque
Algumas doses da Coronavac foram suspensas pela Anvisa. Aqui na cidade de Campinas, 2 lotes foram aplicados. Inclusive, eu estou num desses lotes que foram aplicados e o governo do estado, ele justificou e falou sobre essas doses. Justamente para, de certa forma, acalmar pessoas como você que foram imunizadas com doses desses lotes, né? De acordo com a coletiva que aconteceu nesta quarta-feira, as autoridades sanitárias do estado afirmaram que não foram registradas intercorrências com as doses da Coronavac presentes nos lotes suspensos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A população pode ficar absolutamente tranquila com relação à qualidade desse lote que foi suspenso, mantido em suspensão pela Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa. Todos os lotes, todas as doses passaram por um rígido controle de qualidade, seja pelo próprio Instituto Butantan e também pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade vinculada à Fiocruz, para que dessa forma pudesse ter sido distribuído para os municípios. Que todas as vacinas que foram distribuídas aos 645 municípios passaram por controle de qualidade, tanto na farmacêutica, na China, quanto aqui no Instituto Butantan ou no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e INCQS, órgão da Fiocruz, portanto um órgão federal. Então nós temos a certeza da qualidade dessa vacina, mesmo nos lotes quarentenados, porque esse controle de qualidade foi feito de forma que garante a qualidade de todas as vacinas. O governo falou também sobre o início da dose de reforço que está sendo, nesse momento, aí, dada aos idosos no estado de São Paulo. Todas as vacinas dadas na segunda dose, na terceira dose, elas incrementam, elas aumentam a nossa memória, que nós chamamos imunológica. Elas produzem anticorpos na primeira dose, aumentam ainda mais na segunda e na terceira se elevam sobremaneira. Olha, inclusive, ontem a gente começou aqui, logo depois do Câmara Notícia, a gente teve aqui em Campinas agendamento para adolescentes. Então agora a gente tem o grupo de 12 a 17 anos, são 13.098 vagas disponíveis para esse novo público. Então a gente estava com 15, 16 e 17, agora entra a turma de 12, 13 e 14 também para o agendamento no site vacina.campinas.sp.gov.br. Olha, começou ontem, a gente tem aí já essa disponibilidade, então, para que Campinas passe a vacinar todos os adolescentes acima de 12 anos de idade. Lembrando que no caso dos adolescentes, no dia da vacinação, eles deverão estar acompanhados de pai, mãe ou responsável. Se estiverem sozinhos, devem apresentar um termo de consentimento que tem no próprio site. Às vezes o pai e a mãe trabalham, mas pode assinar esse termo de consentimento. Lembrando que os adolescentes de até 17 anos são imunizados com a vacina da Pfizer, que é a única aprovada pela Anvisa para essa faixa etária. E de acordo com a Prefeitura, até às 2h20 da tarde de ontem, Campinas já tinha aplicado 1.367.800 doses, sendo que 497.692 pessoas já receberam a segunda dose, ou seja, fizeram, o ciclo completo, e 29.635 pessoas receberam a vacina de dose única. E, Gabriel, além do público adolescente, também começa em Campinas essa dose de reforço que o governo acabou de falar agora. Olha, importante. A estratégia vai ser a seguinte: ela vai começar no próximo sábado, dia 11. O primeiro público que vai ser vacinado são os acamados que moram, por exemplo, ao centro de saúde mais perto da sua casa tem a relação de acamados.
Temos também os idosos que vivem em instituições de longa permanência e também aqueles que receberam a vacina há mais de 6 meses. Então, esse público vai ser o primeiro. Depois, serão os idosos com mais de 60 anos que receberam as 2 doses da vacina há mais de 6 meses, que poderão fazer o agendamento também. Então, neste momento, você que é maior de 60 anos, você que tem um pai, um tio, um avô, aguarde que a prefeitura vai, então, anunciar esse agendamento. Para os acamados também, a gente tem aí essa perspectiva de início no próximo sábado. Então, a partir disso, a prefeitura vai avisar quando os idosos a partir de 85 anos não acamados poderão, neste momento, fazer o agendamento. E uma outra notícia é que aquele novo local de vacinação no CIS Guanabara, que funciona ali na rua Mário Siqueira, 829, ele também está tendo agora a logística das doses sobrantes. Então, você que tem mais de 18 anos e que não conseguiu agendar ainda a sua primeira dose, pode comparecer lá a partir das 5h30 da tarde, que é o finalzinho do expediente. Caso tenha sobrado alguma dose, pode ser a sua chance de ser aí imunizado com uma das vacinas disponíveis no momento, Gabriel. Só a vacina salva, então corra para fazer o agendamento através do vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando este último recado da Mina, você que tem mais de 18 anos, que ainda não se vacinou, tem essa possibilidade das doses sobrantes no CIS Guanabara. A gente fala bastante aqui sobre Covid-19, mas nós temos outras preocupações, como a dengue aqui na cidade de Campinas. E por isso o último levantamento feito pelo Devisa, que é o Departamento de Vigilância em Saúde, aponta que até o dia 6 de setembro nós tivemos 2.274 casos de dengue em Campinas. A incidência do coeficiente é 186 casos para cada 100 mil habitantes. Os dados mostram que no mês de agosto foram notificados 10 novos casos aqui na nossa cidade. E de acordo com o levantamento, desde o início do ano, a região com maior número de casos é a Sudoeste, que soma 610. A Sul, 472 casos, a região leste da cidade com 456, a Norte e Noroeste tem, respectivamente, 438 e 298 casos. A gente lembra que neste ano nós temos aí fevereiro, né? Janeiro, 92 casos. Fevereiro tivemos aí um aumento com 252. Março, 510 casos. Abril, 800. E aí depois vem o inverno, esse período frio, os casos começam a diminuir. Maio, 487, junho, 101, julho, 22 e agosto, 10 novos casos. Mas a prefeitura lembra, gente, que com o mosquito Aedes aegypti nós não podemos descansar em nenhuma época do ano. Por isso, tem lá as medidas no site dengue.campinas.sp.gov.br, as medidas, mas a gente sabe, não deixar ali o pratinho no vaso de planta, água acumular em pneus ou qualquer outro tipo de pote que possa ter no seu quintal. Vamos manter aí para que a gente não tenha no próximo verão, quando vierem as chuvas, que a gente também é outra questão, para que a gente não tenha aumento de casos de dengue na nossa cidade. Exatamente, recado importantíssimo. A gente segue falando sobre saúde, agora sobre febre amarela. São as arboviroses, né? E justamente, olha, a gente teve em Campinas, porque esta é uma outra preocupação, um simulado de emergência em saúde pública para a prevenção da febre amarela lá no Parque Ecológico. E o repórter Michel Morim acompanhou tudo. A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, por meio da Vigilância de Zoonoses e a Defesa Civil, realizaram um simulado de emergência em saúde pública, com foco na febre amarela. A ação foi desenvolvida no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. A coordenadora da Vigilância de Zoonoses contou a importância do projeto. Ela traz para a gente a necessidade de uma ação intersetorial. Então, uma emergência em saúde pública, ela vai ser sempre coordenada
pela Secretaria de Saúde. Mas o setor saúde não se esgota com as ações. Então, nesse sentido, é muito importante que outros setores, outros órgãos da administração direta e indireta, somem os esforços para a gente fazer o enfrentamento de uma situação emergencial. Uma área foi demarcada no parque, onde foi simulado o encontro de alguns macacos mortos por febre amarela. E a partir daí, todas as ações que precisam ser desencadeadas. Um aplicativo também será usado no plano de ação no caso suspeito. O aplicativo ele pode ser utilizado pela sociedade também, né? Porque nem sempre a gente tem um agente de saúde em todos os lugares. Então a participação da sociedade é muito importante, né? Então, a partir do momento que uma pessoa, agente de saúde, ele faz essa notificação colocando a fotografia, o georreferenciamento por satélite, mesmo offline, aquela informação ela é disparada, no caso da febre amarela, né? Para o Ministério da Saúde, no nível central, para o estado e para o município. O último caso de febre amarela registrado em Campinas foi em 2017 e o paciente evoluiu para cura. É importante ressaltar que para a doença tem vacina. E caso a pessoa vá viajar ou visitar uma área de risco, ela deve tomar a dose 10 dias antes. Nós temos a circulação viral no meio silvestre, por isso, então, matas, adentrar matas, fragmentos florestais. É muito importante que as pessoas que acessem esses locais ou morem próximos a esses locais estejam vacinados contra a febre amarela. Caso a população encontre um macaco morto, deve ligar para as zoonoses ou Defesa Civil. É muito comum as pessoas ficarem preocupadas, né? Às vezes até, não, então nós vamos matar o macaco, porque o macaco é que vai transmitir para a gente. A febre amarela é uma doença transmitida por mosquitos. Esses mosquitos, eles picam os macacos que adoecem. Quando eles começam a adoecer e morrer, isso emite um alerta para nós. É sinal de que algum agente causal daquela doença está circulando. No caso, entre macacos, o que sempre preocupa muito é a febre amarela. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre IPTU, porque tem vencimento nesta sexta-feira para mais de 5 mil pessoas aqui na cidade. É a primeira parte daquele lote de remissão, que inclusive nós fizemos link lá na prefeitura. Sim. Falando sobre esse lote. Olha, são 5.600 moradores e quem tem comércio ou quem tem indústria aqui na cidade, um total de 62 milhões. O imposto pode ser parcelado em até 11 vezes, no caso de se for lançamentos deste exercício, ou seja, do ano de 2021, e no caso se for de retroativos, o parcelamento vai depender ali do número de exercícios reemitidos. Quem optar pelo pagamento em cota única, tem direito a 3% de desconto. Além disso, quem pagou o IPTU de 2020 em dia tem direito a mais um desconto de 2%, ou seja, o desconto pode ir no total até 5%. Para esses contribuintes que talvez não tenham recebido os carnês, podem entrar ali no site da prefeitura, acessar com os dados do seu imóvel para fazer o pagamento digital. Então, esse pagamento pelo IPTU digital é até o dia 30 de outubro, para quem tem dívida até o dia 30 de outubro de 2020. A gente lembra, então, que são para os imóveis comerciais, residenciais e terrenos. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem foi dia da 11ª reunião ordinária. E o projeto que foi aprovado, um dos que foram aprovados, é o projeto que trata aí da questão de empréstimo pelo servidor público com aquele chamado consignado na folha de pagamento. A proposta é de autoria do prefeito e aumenta de 30% para 35% a soma dos descontos decorrentes das autorizações para dedução de débitos direto no salário do servidor. O líder de governo na Câmara detalhou os objetivos da proposta. Na verdade, existe uma lei municipal que limita em 30%
o máximo do servidor comprometer o salário com um empréstimo consignado, por exemplo. Nesse momento de dificuldade, de pandemia, essa margem está no limite para muitos servidores. O governo federal, em março desse ano, aprovou uma lei permitindo que temporariamente esse percentual seja ampliado em 5%, estendendo isso para os servidores federais, estaduais e municipais, para que os servidores que tenham necessidade possam até renegociar as suas dívidas, mas ampliando o desconto de até 35% da folha de pagamento. E é isso que esse projeto faz, amplia de 30% para 35% a margem autorizada para desconto da folha para empréstimos, por exemplo, como consignado. A medida vai até o dia 31 de dezembro e a proposta segue agora para a sanção do prefeito Dário Saad. Um outro projeto aprovado aqui nesta noite de quarta-feira, em primeira discussão, é o que trata, da proposta que institui o projeto Varal Solidário de incentivo à doação de roupas a pessoas em condição de vulnerabilidade social. Foi um pedido, na verdade, de eleitores nosso e nosso gabinete se colocou à disposição. E ele tem um propósito de se tornar uma lei que incorporará as políticas públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos. Portanto, é um projeto que passou na Comissão de Legalidade. Nós estamos agora trabalhando para que ele seja realmente aprovado pelos vereadores. O projeto prevê a instalação provisória de varais com prendedores, nos quais a população poderá colocar roupas para serem retiradas pelos que necessitam. Junto aos varais do projeto, também será afixado um cartaz identificador, orientando como é a forma e o funcionamento da proposta. A ação da assistência social é dar suporte àquelas instituições que têm interesse em ajudar essas pessoas. Ou seja, quem tem, deixa, ou seja, de forma organizada através da instituição, e quem não tem, retira através do varal, escolhe as melhores opções. Essa ideia nasceu através dos alimentos em plena pandemia. Tivemos aí algumas iniciativas e uma destas iniciativas é o Varal Solidário. A gente lembra mesmo que aqui na cidade de Campinas, na pandemia, surgiu aquela iniciativa de deixar alimentos lá no Taquaral, chamado também de Varal Solidário. Sim. Lembrando que essa proposta do vereador Carmo Luiz passou em primeiro turno, ou seja, agora vai para comissões de mérito, e se elas derem parecer favorável, esse projeto volta por um segundo turno de votação. E o resultado completo dos projetos que foram analisados na 11ª reunião ordinária, você acompanha no site www.campinas.sp.leg.br. Agora, Minabreu, a gente fala sobre um projeto que foi protocolado. Ele ainda não foi discutido e votado na reunião ordinária e é uma proposta do vereador Gustavo Peta. A proposta assegura pessoas em união estável homoafetiva e a seus dependentes o acesso a políticas públicas desenvolvidas pelo município e a inclusão e o uso do nome social de pessoas da comunidade LGBTQIAP+, nos registros municipais relativos a serviços públicos prestados no âmbito da administração direta e indireta. Um projeto de inclusão. Hoje, na verdade, existe um decreto que permite o nome social ser utilizado pelos servidores, pelas pessoas na cidade, mas ainda não é uma lei. Então, nós queremos que vire uma lei para ter mais força em relação ao ordenamento jurídico da cidade. Entre as especificações do projeto estão que determinam a anotação do nome social das pessoas da comunidade LGBTQIAP+, que deve ser colocado por escrito, entre parênteses, antes do respectivo nome civil. As pessoas desta comunidade deverão manifestar
por escrito o seu interesse na inclusão do nome social mediante o preenchimento e assinatura de um requerimento próprio que deverá ser disponibilizado pela Prefeitura. Além disso, no caso de ser pessoa analfabeta, o servidor ou empregado público municipal que estiver realizando o atendimento certificará o fato na presença de 2 testemunhas. O parlamentar fala que esta é uma proposta que vai garantir os direitos civis da comunidade no âmbito da administração pública municipal. É um direito, né, do cidadão, da pessoa que se sente representada pelo seu nome social, por conta de alguma questão de gênero ou de orientação, ter esse direito respeitado. Isso já é muito certo na jurisprudência, mas é importante que no direito administrativo também seja respeitado. A proposta vai ser analisada pelas comissões e, se receber parecer favorável da primeira comissão que analisa as matérias, que é a Comissão de Constituição e Legalidade, estará apta a ser votada em plenário. Minabre, é hora de nós falarmos sobre uma proposta que surgiu aqui no Legislativo e que agora é lei. Isso mesmo, trata-se da proposta de autoria do vereador Eduardo Magoga, que muda aí a nossa lei em relação à pirotecnia na cidade. Acompanhe. A nova lei altera uma já existente que trata sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de sonorização nociva ou perigosa em áreas públicas, particulares e estabelecimentos comerciais que trabalhem com pirotecnia. De autoria do vereador Eduardo Magoga, a Lei 16.108 já está em vigor. O parlamentar explicou o objetivo da lei. Visa estabelecer regras mais claras à matéria da Lei 14.011. Dar oportunidade de geração de renda ao comércio, que neste momento vem passando por uma dificuldade enorme em se manter com as portas abertas para poder honrar os seus compromissos financeiros. Gerar trabalho ao profissional que divulga informação, que também é um item muito importante neste momento no nosso país. Ter trabalho, gerar trabalho para que nós possamos ter de onde tirar o nosso alimento. E obter uma organização socioambiental no comércio da cidade. Hora de nós falarmos sobre as reuniões das comissões, porque ontem a Constileg se reuniu. Ela realizou uma reunião extraordinária e analisou 13 projetos que tramitam aqui na Câmara de Campinas. A reportagem é de Mariana Meira. Presidida pelo vereador Carmo Luiz, a segunda reunião extraordinária da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade teve 13 itens na pauta, sendo o último parte de uma extra-pauta. Entre os projetos discutidos e votados, havia matérias de autoria dos parlamentares da Casa e também do Poder Executivo. A Comissão de Constituição e Legalidade é o primeiro filtro de projetos, moções, as ações dos vereadores. O primeiro filtro que passa é a Comissão de Legalidade. A Comissão de Constituição e Legalidade, por mais meritosa que seja o projeto, meritoso que seja o projeto, a ação, a ideia do vereador, muitas vezes a ideia de algum cidadão da cidade que trouxe até o vereador, muitas vezes ela é inconstitucional. Ela tem alguns vícios de iniciativa que são proibidos pela Constituição, por várias condições. Entre elas, o vereador ele não pode fazer qualquer projeto que traga custo ao executivo, a não ser que ele indique de onde sai o dinheiro e o prefeito aprove. Um dos projetos não aprovados pela reunião pedia a isenção parcial do IPTU a imóveis edificados em cujas fachadas esteja instalado ponto de ônibus urbano. O vereador Jorge Schneider, autor do parecer contrário, afirmou que esse poder não compete ao Legislativo. Diversos outros itens, no entanto, foram aprovados. A cultura em tempos de pandemia foi uma das contempladas. Como o projeto da Secretaria de Cultura do Governo Municipal,
que trouxe a casa um projeto da Secretaria de Cultura, o CAC deu parecer favorável, toda assistência, tivemos um parecer favorável de todos os vereadores por unanimidade, que vai contribuir numa pós-pandemia para que a cultura possa dar força, dar assistência a cantores, a artistas da nossa cidade. E falando em comissão, daqui a pouco, às 3h30 da tarde, nós temos a reunião de uma comissão. Mas esta é a comissão de estudos, presidida pela vereadora Guida Calisto, que tem a finalidade de analisar e discutir a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Estaremos ligadinhos. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações. Isso, inclusive detalhando as reuniões, o que aconteceu aqui na Câmara e outros projetos protocolados. Até amanhã. Até. Frente fria se aproximando do estado de São Paulo, não trazendo frio, mas a esperança por chuva já nesta quinta-feira, viu? Para amanhã na sexta, esta condição permanece, com o sol aparecendo entre nuvens e à tarde com previsão de chuva. Sobre as temperaturas, já estão aqui na minha tela, olha só. Amanhã, sexta-feira, 10 de setembro, nós temos mínima de 18 graus, uma mínima elevada, já que ainda estamos no inverno, e a máxima não deve passar dos 27 graus. 1h06 agora, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos falar sobre educação financeira e os gastos que nós temos e que não podemos de deixar. É um assunto importantíssimo, não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, 1h10 e com certeza você sentiu no bolso já a alta nos preços dos combustíveis. Para se ter uma ideia, 25% dos motoristas de aplicativo desistiram de trabalhar nas plataformas na cidade de São Paulo. Você certamente está sentindo a alta no preço da energia elétrica, de alimentos como carne, arroz, óleo de cozinha. Então, como economizar nesta época de pandemia? Será que tem gastos que não podemos cortar de jeito nenhum? Bom, para falar sobre este assunto, eu recebo o educador financeiro Tiago Cesp. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia e entende que valorizar o próprio dinheiro, aprender sobre educação financeira está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado pelo convite, obrigado por poder participar aqui do programa com vocês, né? Realmente é um grande prazer. E é um tema muito importante, extremamente atual, né? Como é que a gente faz para lidar com as nossas finanças em um momento tão desafiador como esse de pandemia, que a inflação está disparada, o preço dos alimentos, o preço da luz elétrica, né? Como você falou também do combustível. Mas é importante que a gente entenda quais são aqueles gastos que ajudam a gente a manter a nossa saúde mental e a nossa saúde física, né? Porque se a gente cortar todos os gastos, a gente acaba também podendo até gerar problemas psicológicos, né? Dentro desses desafios todos que a gente está vivendo. Tiago, neste 1 ano e meio de pandemia, eu fiz diversas entrevistas sobre saúde mental, né? Aquela montanha-russa que eu acho que todos nós passamos neste período, do medo do contágio, da doença, da reclusão, do afastamento da família, enfim. E aí é importante nos permitirmos, aproveitarmos os momentos. Até que ponto para a saúde financeira é válido uma compra
para o bem-estar, então é algo que você não está precisando tanto, mas vai me fazer bem, então eu vou lá e faço essa compra. E aquele sacrifício para não entrar no negativo e ficar com a mão fechada. Exato, esse é um ponto de equilíbrio muito importante, né? Muito importante. Por quê? É natural, né? Eu estudo muito o comportamento humano. É natural a gente querer se compensar. Tem pessoas que se compensam os desafios da vida na comida, tem pessoas que se compensam até praticando mais exercício e tem pessoas que compensam com gastos, né? Então, quando você entende que você não está feliz com o momento que você está vivendo e você está gastando de forma compulsiva para que aquele gasto, né, aquele bem que você comprou ali, momentaneamente ele te gere uma sensação de satisfação, e de repente o que você comprou fica no armário e você nem usa, né? Você consegue entender que aquilo não está te fazendo bem, né? Mas tem milhões de plataformas hoje que disponibilizaram bons cursos com acesso gratuito. Todos os grandes museus do mundo estão fazendo tours virtuais, né? Você pode aproveitar esse momento para estudar melhor o seu inglês. Existem muitos cursos gratuitos. Então, é parar para pensar em como que você consegue estar em família, né? Ou para quem mora até sozinho, como que você cria ambientes para que você tenha esse equilíbrio, né? E não gerem compulsões, porque se tem empresas que estão crescendo muito nesse momento, são as empresas de e-commerce, né? Empresas que vendem produtos online. Exatamente, é um assunto que a gente abordou bastante já aqui no nosso programa, que veio para ficar. Óbvio que quando a pandemia se continuar melhorando com o avanço da vacinação, claro que as lojas físicas vão voltar com estes consumidores, mas com o acesso da internet, né, cada vez mais utilizado, essa facilidade de dentro da própria residência você conseguir fazer uma compra, isso é benéfico, mas como você disse, precisa ter muito cuidado com essa facilidade também, né, que com um clique você já consegue fazer essa compra. Então, essa análise, esse equilíbrio de eu estou precisando, vai me fazer bem ou vai ficar aí no cantinho? É isso que precisa ter, principalmente em época de pandemia, que às vezes o sentimento ele acaba falando um pouquinho mais alto. Já que a gente está falando de pandemia, Thiago, neste período as pessoas passaram a economizar mais? Se sim, você entende que esta atitude está condicionada estritamente a este período ou pode nascer daí uma consciência maior das pessoas em direcionar melhor e organizar a vida financeira? Perfeito, perfeito. Bom, eu, como educador financeiro, né, eu tenho 2 empresas ligadas a finanças e investimentos, né? Eu sou proprietário da CESP Educação Financeira, que é uma empresa de cursos voltados para a educação financeira e investimentos, e uma empresa também de investimentos, né? Então, eu acompanho os 2 momentos, onde a pessoa aprende e depois quando ela investe, né? Realmente houve um momento primeiro de susto muito grande no início da pandemia, porque a maioria da população brasileira não estava preparada, né? O que é estar preparado? É você ter aquela antiga reserva de emergência, né? Eu não gosto muito do nome reserva de emergência, porque eu já vi alguns estudiosos, psicólogos falando que a nossa mente, o cérebro humano não gosta de ter emergência, né? Ninguém quer ter um problema. Então, se você faz um fundo para emergência, você vai se sabotar e não vai fazer. Então, que façam um fundo caixa. Pensa que seu investimento, suas finanças funcionam como de uma empresa. Toda empresa tem um fluxo de caixa. Você precisa ter um fluxo de caixa do seu custo mensal de 3 a 6 meses de vida, pelo menos, aplicados em algo conservador, né? Que não precisa ser a caderneta de poupança, mas em algo conservador. E aí a maioria da população foi pega de surpresa no início da pandemia, porque ninguém tinha essa expectativa, e agora sim eu vejo que é um momento, conforme a economia está voltada, as pessoas estão retomando o trabalho, elas estão começando a buscar mais informação realmente para investir, né? Porque já entenderam que caso venha uma nova pandemia, algum outro imprevisto, né, elas precisam estar preparadas. Então, de uma maneira mais desafiadora, né, as pessoas acabaram aprendendo que elas precisam realmente
guardar e ter recursos ali, ter esse fluxo de caixa, né? De uma maneira forçada ou não, elas tiveram que tomar esta decisão de aprender sobre educação financeira. Eu até já comentei isso aqui no Câmara Notícia, poderia ser uma disciplina dentro das escolas, né? Começar com as crianças essa educação. Teria que ser um projeto a nível de país que nós estamos falando, né? Brasil praticamente um continente do seu tamanho, mas isso deveria aprender com as crianças. A gente está engatinhando nisso ainda, né, Tiago? Sim, sim. Eu participo anualmente, né? Antes de ter a pandemia, tinha um encontro anual aqui no Rio de Janeiro, realizado pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM, que traz educadores financeiros do mundo inteiro. E esse tema é sempre muito debatido, né? E por incrível que pareça, no mundo inteiro existe a dificuldade de se implementar educação financeira nas escolas. Mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Canadá, em países que se dizem muito mais desenvolvidos que a gente, né? Por quê? Qual o grande desafio que os educadores falam? Quando a gente começa um projeto tentando envolver toda a escola e todos os professores, a maioria dos professores não tem educação financeira na própria vida deles. Então, eles não conseguem replicar e ensinar os alunos. E depois eles acabam jogando para cima do professor de matemática, que fica sobrecarregado e depois de um tempo também abre mão do projeto, né? Então, é um desafio. Eu vejo que é um bom desafio, né? Eu sou um que eu penso muito sobre isso, penso muito sobre soluções, penso em criar um projeto, realmente um instituto para atender até pessoas que não têm condições, né, de pagar cursos e que são menos favorecidas, para que elas tenham também essa educação financeira. Mas é um desafio, sim, colocar, e eu tenho certeza que o momento que a gente vencer esse desafio, a sociedade brasileira vai passar para um outro nível completamente diferente, né? Imagine se os nossos jovens terminassem o segundo grau já entendendo de investimentos e já tendo ali até a sua reserva de emergência, como seria, né? De repente já tendo alguma coisa em ações. Poxa, a gente passa realmente para um outro nível de jogo completamente diferente. Certamente, um cenário muito mais favorável. Quando você diz sobre estas pessoas ou que estão em vulnerabilidade ou que não têm uma grande condição financeira, você acredita ainda que no nosso país, quando a gente fala sobre educação financeira, quando fala em investimento, as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro, isso é para rico, isso acontece ainda, você escuta muito isso, mas como que eu vou investir se eu mal consigo pagar as minhas contas? Exato. Eu ouço muito, ouço sempre e me identifico porque essa foi a minha história também, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, com 18 já trabalhava de carteira assinada, com 22 anos eu trabalhava muito, mas o meu salário não chegava até o dia 30. E eu não entendia aquilo, eu dava sempre a desculpa de que eu ganhava pouco. Não, mas eu ganho pouco, poxa, eu não tenho estudo, eu estudei em escolas um pouco fracas, então não tive boas oportunidades, né? E ficava usando isso como desculpa. Até o momento que eu entendi que na empresa que eu trabalhava, o senhor da faxina, que recebia metade do meu salário, ele tinha casa própria, ele tinha um filho fazendo faculdade de economia e um outro filho que estava prestando pré-vestibular para fazer engenharia. E vivia com uma tranquilidade financeira muito maior do que a minha, com a metade do meu salário. Então, a minha desculpa caiu por terra, né? Eu falei, bom, então tá na hora de eu aprender a fazer meu dever de casa, né? E aí, o que eu fiz na época, que é muito simples e eu recomendo, não sei se já posso dar essa recomendação, se a gente deixa pro final. Por favor, Thiago, pode sim. Uma coisa simples que todo mundo consegue implementar. Quando eu era jovem, lá com 22 anos, não tinha nem computador em casa, não sabia mexer em Excel, não tinha esses aplicativos que tem hoje em dia, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos que você vincula a sua conta corrente e ele gera um desenho de pizza dizendo para onde vão os seus gastos, né? Mas eu sou da época do caderninho. Eu peguei lá, comecei a tomar nota de tudo que eu gastava. E eu comecei a ver os exageros de como que eu saía correndo para trabalhar, não tomava café da manhã em casa, e gastava tomando café da manhã na rua, eu almoçava na rua, depois eu tinha que jantar na rua, lanchar, porque eu ia depois para a faculdade, então eu tinha que comer alguma coisa, né? Aí jovem sai da faculdade, quer beber uma cerveja, gasta dinheiro. Então o meu dia que eu dava desculpa que ganhava mal, na verdade a maior parte eu gastava com pequenas coisas que me traziam um prazer imediato, mas não me levavam ao objetivo que eu queria, né? Então eu passei a organizar mais a minha vida com coisas simples, como acordar mais cedo, tomar café da manhã em casa, pegar um transporte público, que muitas vezes eu ia de táxi para o trabalho,
né? Então, são pequenos detalhes que se você... E por que o caderno, né? Ou então você usar um Excel e não usar um aplicativo? Porque quando você está tomando nota do que você gastou, ou você está preenchendo numa planilha de Excel, você para refletir naquele gasto. Se você simplesmente coloca num aplicativo do celular, aquilo não vai dizer muita coisa para você. É impressionante que dói, incomoda quando você gasta dinheiro com besteira e você escreve aquilo ali e você identifica, caramba, esse aqui eu não precisava ter feito. Tá. Então já fica a dica aí, um caderno, uma agenda, fazer na ponta do lápis, né? Como a gente diz, anotar todos os gastos para você ter a real consciência, né? Agora, Thiago, nós estamos falando desta renúncia que nós precisamos fazer, né? Então, claro que é gostoso você tomar o café da manhã na padaria, mas todos os dias vai trazer um custo. Comer fora, o jantar, quando tiver tudo liberado, bar, balada, enfim. Mas eu falei na minha abertura sobre cortes que não podemos fazer no nosso dia a dia. Tem alguns, e aí gasto ou investimento que nós precisamos fazer? Então, talvez a área da educação, da cultura, tem alguns gastos que nós precisamos fazer todos os meses? Sim, exato, né? Eu não gosto de fórmula mágica, né? E acredito muito nessa questão de você ter um ponto de partida, tá? Então, o primeiro ponto, realmente toma nota, olha os extratos da sua conta, vê como é que foram os seus gastos dos últimos 2, 3 meses, para você ter um ponto de partida. E aí você entender quais são aqueles gastos que são fundamentais para você continuar se desenvolvendo como profissional, continuar se desenvolvendo como ser humano e não se deixar abalar por todas essas notícias extremamente negativas que estão à nossa volta, né? Então, você continuar investindo no seu desenvolvimento profissional, fazer algum curso da área que você já atua ou na área que você quer atuar, né? Por mais até que você busque, que também estão tendo diversas oportunidades de cursos gratuitos na internet, busque se desenvolver, né? Se você nesse momento está aí desempregado, trabalhando home office ou está numa posição que você fica, eu vejo até algumas pessoas que se dizem estar um pouco ociosas, né? Ocupa esse espaço de ociosidade fazendo um curso que vai te desenvolver na sua área. Isso é um gasto que é fundamental, né? Eu estou sempre me desenvolvendo como profissional, sempre fazendo cursos diferentes. É muito importante a gente ter até essa humildade, né? Eu queria falar a ambição, né, da gente continuar crescendo, se desenvolvendo na vida, mas ter a humildade de que a gente sempre tem algo mais a aprender. É importante. Esse é um dos gastos fundamentais, né? Um outro gasto que eu vejo que é extremamente importante, que eu mesmo busquei desenvolver agora nessa pandemia, foi ter uma alimentação mais saudável. Eu entendi que ter uma alimentação mais natural, né, eu mesmo dava desculpa, falava, não, mas comprar produtos orgânicos é mais caro, né? Não tem necessidade. Mas a diferença que faz de você, muitas vezes, deixar de comprar um produto industrializado, pronto, e você passar a comprar frutas e legumes orgânicos e você mesmo preparar essa comida, você vai ganhar qualidade de vida. Eu simplesmente fazendo isso, em um mês eu perdi 13 quilos. Reduzi, né? 13 olha só. Na minha disposição melhorou. A minha mente está funcionando muito melhor. Eu reduzi a quantidade de cafezinhos que eu tomo por dia, porque não fico mais tão cansado, né? Então, são pequenos detalhes que a gente pode fazer na nossa vida que parece que é um gasto a mais, mas a qualidade de vida que você ganha fazendo isso é tão grande que, assim, compensa muito, né? Até mesmo para você conseguir estudar melhor e ter um melhor resultado nos seus estudos, né? Fora o bem-estar e não gastar com remédio, né? Porque a alimentação ruim, você vai ficar com dor de cabeça, é remédio para dor no fígado, dor naquilo. Então, eu tô com você nessa. A alimentação saudável é uma mudança importantíssima na vida de todos nós. Sim. E com o tempo você vai aprendendo a balancear e você vê que você, na verdade, está gastando ou a mesma coisa ou até menos, né? Você para de consumir produtos prontos, industrializados, né? A gente vive uma vida muito dinâmica e quanto mais a gente se acostumou com essa vida de coisas rápidas, né? Que você põe no micro-ondas lá, esquenta, está pronto, mas não fazem tão bem para o organismo, né? Uma vez ou outra até faz sentido. Uma outra coisa que eu implemento na minha vida e recomendo, né, para quem está comigo, é que cuide da saúde física também, né? Nem que seja você fazer dentro de casa, né? Eu passei grande parte da pandemia, os
quase 150 dias dentro de casa, mas o que eu fiz? Eu, ao invés de pagar a academia, eu negociei com o dono da academia para ele me alugar uma bicicleta. Eu coloquei na sala de casa e eu pedalava ali, fazia exercício diário com a bicicleta dentro de casa, né? Você pode fazer exercícios de meditação, de respiração, de yoga, né? Assim, mais uma vez, você encontra hoje no YouTube uma série de cursos até gratuitos para você fazer, né? Se você quer uma coisa mais avançada, tem possibilidade hoje em dia pelo Zoom, pelo chamada de vídeo no celular, você ter um personal que te acompanha, né? Também é importante, porque, mais uma vez, se você não cuida da sua saúde, daqui a pouco você está doente, está gastando com remédio, está gastando com hospital, você deixa de trabalhar, você deixa de produzir, né? Então, na minha visão, a gente tem que pensar sempre no longo prazo, né? A gente foi acostumado no Brasil, muito por conta da hiperinflação que a gente tinha ali na década de 80 e 90, né, que chegava a bater 4.000% ao ano, de ser muito imediatista, né? A gente recebia o salário e tinha que correr no mercado para fazer as compras, né? Sim. Então a gente tem essa ânsia de querer fazer as coisas muito rápidas e tudo para hoje e não pensa no amanhã. Então, você pensar que a sua saúde é importante, que a sua saúde mental é importante, que o seu estudo vai te levar em algum lugar, né? Como a gente Não, são informações importantes, realmente. Investimento que você faz em saúde, em educação, em cultura, né? Quando você fala de meditação, isso realmente é muito importante. E aí, quando você citou a inflação, eu lembrei, né? Me corrija se eu estiver errado, mas o brasileiro, ele ainda tem a cultura da poupança, que é um dinheiro que vai render todos os meses, só que em alguns momentos abaixo da inflação, e aí há aquele questionamento sobre o poder de compra. Nos últimos anos, você vê alguma diferença nas pessoas ou que chegam à sua empresa, e eu falei alguma besteira sobre a poupança, não estou falando nem negativamente, nem positivamente, mas há essa cultura ainda no nosso país da poupança? Há essa cultura porque é muito dessa época, né, da hiperinflação. Antigamente, você conseguia na caderneta de poupança ter uma rentabilidade acima da inflação, você tem a liquidez rápida, né? Você consegue movimentar, se tirar o dinheiro no mesmo dia, e você tinha uma certa segurança, né, na caderneta de poupança, que continua tendo, né? Tem algumas regras, mas você continua tendo uma segurança na poupança. Só que hoje a poupança ela rende 70% da taxa básica de juros, né, da Selic. Enquanto a inflação não tem teto, quando ela resolve subir, ela vai, né? Nos últimos 12 meses está batendo 9,5%, enquanto a Selic está em 5,25% e a poupança paga 70% disso. Então, você está na caderneta de poupança, nos últimos 12 meses, você está tendo a metade do que foi a inflação, até um pouco menos da metade, né? Então, é importante que você tenha investimentos que te entreguem uma rentabilidade acima da inflação. Tá? Por quê? Porque o seu poder de compra precisa acompanhar, né? Traz essa sensação, né, de que está ganhando dinheiro. As pessoas ouvem a gente falando sobre isso, mas falam, não, mas lá que eu botei 10 mil reais no mês passado, esse mês tem mais dinheiro, então aumentou. Só que você comprava no mês anterior com 10 mil reais, você já não compra no mês seguinte. Essa é a questão, esse é o poder de compra, né? Então, a sua rentabilidade dos seus investimentos, você tem que buscar investimentos que rendam acima da inflação. É o que a gente chama de um retorno real. Qual é o retorno real dos seus investimentos? Né? É aquele que é acima da inflação, tá? Tiago, a próxima questão que farei com você é algo que eu tenho lido bastante, mas eu não consigo chegar a nenhuma conclusão, então talvez seja caso a caso. Às vezes quem está nos assistindo também pode estar ou ter passado por esta situação, que é casa própria. No passado, né, a geração dos nossos pais, se você perguntasse qual que era o sonho, era casa própria, era carro, era sempre em torno de imóveis e bens materiais. E hoje, fazendo esta pergunta para algumas pessoas da minha geração, que eu não vou generalizar, mas algumas, o investimento está mais em viagens, como você disse, às vezes uma alimentação mais rica, aproveitar os restaurantes, enfim. Como que um educador financeiro, ele lida com compra de imóvel ou viver de aluguel, varia de período para período, tem que fazer uma avaliação de mercado? Perfeito. Isso é uma dúvida constante, né?
Eu conto sempre a história do meu avô, que ele era um grande empresário e ele sempre me ensinou da forma tradicional brasileira, né? Filho, você trabalha muito, guarda dinheiro na poupança e compra imóvel. Trabalha muito, guarda dinheiro na poupança e compra imóvel. Só que no final da vida dele, ele tinha terrenos, ele tinha apartamentos, ele tinha lojas. E não estava recebendo aluguel que pagava o custo dele de vida. E no final, os últimos 10 anos de vida dele, infelizmente, a minha tia e meu pai tiveram que... Não, infelizmente, é lógico que eles tiveram o prazer de fazer isso, mas o meu avô, mesmo tendo bens, ele tinha que receber a ajuda dos filhos para se manter, né? Então, é importante ter um equilíbrio. Eu vejo que hoje em dia a juventude realmente não quer mais saber de ter bens, né? Eles querem poder estudar, fazer bons cursos, mestrado, doutorado, boas viagens e até mesmo ter carteira de investimentos, né? Eu conheço alguns jovens que com 30 anos já têm 200, 300, 400 mil em investimentos, né? Que são bem disciplinados e estudam sobre o assunto. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Eu, com 13 anos de idade, via minha mãe trabalhando muito para pagar aluguel, a maior parte do salário dela ia para o aluguel. Eu cresci com esse âmbito também de ter um imóvel próprio. Com 28, eu realizei meu sonho de menino, comprei meu primeiro apartamento, mas foi o que está ali, né? Realizei. Hoje também esse apartamento ele é alugado e eu moro num apartamento bem maior, hoje em dia, que eu pago aluguel, né? Porque quando eu faço a conta de quanto vale o apartamento que eu moro versus o aluguel que eu pago, se eu mantiver esse dinheiro, eu mantendo o dinheiro do valor do imóvel numa aplicação financeira, a rentabilidade é maior do que o pago de aluguel, né? Então, é essa conta que precisa ser feita, né? Esse é um assunto realmente bastante interessante, né? Que você aí de casa tem que fazer, então, tem que analisar caso a caso, não tem a fórmula mágica, mas é sempre importante, né? Porque sempre este assunto está em pauta. Antigamente era o sonho de consumo número 1 dos brasileiros e nos últimos tempos isso tem mudado, então é realmente interessante este assunto de adquirir, né, a sua casa própria. Quer completar alguma coisa, Thiago, não? E muda, conforme o cenário econômico muda e conforme também eu fico um pouco restrito em como dar a indicação, porque, como você falou, o Brasil é um país continental, então as referências são diferentes. Um apartamento aqui no Rio de Janeiro, cara, hoje em dia o Rio de Janeiro é um lugar caro de se morar, custa alguns milhões, né? De repente, da cidade onde as pessoas estão assistindo a gente, ela consegue comprar um pouco mais em conta, com uma taxa de juros bancária diferente do que é trabalhada aqui também, né? Então, é bom realmente sempre fazer conta, né? Eu gosto de dar o exemplo rápido aqui. Assim, em 2012, a gente tinha um título de renda fixa que chama CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. E a taxa de juros de financiamento naquele momento, a gente conseguia pegar uma taxa de financiamento imobiliário de 8% ao ano, enquanto esse título ele pagava 18% ao ano livre de imposto de renda. Então, o que a gente fez para alguns clientes naquele momento que queriam comprar imóvel? Se ele tinha, por exemplo, 500 mil para comprar um apartamento, né, que valia 500 mil, o que a gente fez de conta com ele foi, olha, você dá de entrada 200 mil reais, os 300 que sobram você aplica nesse título, porque a rentabilidade que você vai ter vai ser maior do que o que você tem que pagar de parcela, né? Então, realmente depende do cenário econômico, depende das taxas que estão sendo trabalhadas, é importante fazer conta, mas também não tem certo e errado, né, Gustavo? Assim, Gabriel, não tem essa questão do sonho, né? Eu, quando era garoto lá, eu tinha o sonho do apartamento. Depois que eu realizei, eu vi, não tem tanta necessidade assim. Eu não tinha, mas conforme está passando a idade, Thiago, eu estou tendo este sonho, viu? Acho que eu estou chegando numa idade que eu estou precisando de uma casa própria, por isso que até fiz essa consulta aqui com você sobre... Porque isso realmente, acho que em algum ponto da vida de todos você se pega, né? Vou continuar no aluguel, vou investir em apartamento, então é sempre assunto interessante para a gente poder abordar. Se quiser depois me chamar no particular, vai ser um prazer te ajudar a fazer essas contas. Com certeza vou pegar o seu contato, vou fazer uma consulta aqui após o Câmara Notícia. E um último assunto, Thiago, que eu queria abordar com você, para o país poder crescer, eu acho importante, né, que todos consigam sair de situação de vulnerabilidade social. E é um momento de pandemia que nós estamos. Queria que você comentasse com a gente a importância de termos uma reserva
também para fazer as doações. É importante isso que nós estamos falando, do sonho da casa própria, dos bens materiais, de conseguir fazer uma viagem, de melhorar a sua saúde, mas em um momento que nós estamos passando no nosso país, também de pandemia, que afetou bastante a economia, a importância desta reserva também para as doações. Exato. Gabriel, assim, esse é um assunto que para mim realmente é muito importante, né? E faz total diferença. E é fundamental até para a pessoa que quer crescer e se desenvolver, né, no mundo financeiro, né? Assim, a gente não vive só isolado no mundo, né? As pessoas à nossa volta são nossos irmãos, de certa forma, né? Sim. Lembro que logo no início ali de 2011, que eu comecei a dar aula sobre organização financeira, eu ensinava as pessoas para terem um primeiro foco de conseguir economizar 10% do que ganhava para investir, né? Depois que elas conseguiam isso, eu começava a incentivar elas de separarem mais 10% agora para doar. E eles ficavam, mas como assim, Thiago? Por quê? É quase que, eu costumo falar também que assim, eu conheço muitas pessoas que falam, não, mas o que eu tenho já é o suficiente, eu não preciso de mais, eu não faço questão de ser rico, eu não faço questão de ser rica. Eu vejo que se você hoje tem recursos que, por exemplo, estão aplicados na caderneta de poupança, com a rentabilidade baixa, se não faz diferença para você, procura um bom profissional para te ajudar a aplicar melhor esse dinheiro e doa a diferença. Olha aí como você pode doar de maneira, né? Muitas vezes as pessoas o brasileiro tem uma certa crença como se as pessoas ricas fossem pessoas más, né? Como se fossem ali, né? Todo mundo que é rico fez algo de errado para ficar rico. E não, você pode ficar rico de maneira honesta, guardando seu dinheiro mês a mês, fazendo boas aplicações, multiplicando e ajudar outras pessoas. É fundamental que se você tem condições de investir melhor o seu dinheiro, na minha visão, você tem obrigação de fazer. Por mais que não seja até por você, caso você ache que não precise, mas que seja para ajudar alguma instituição, para que seja para você ajudar os menos favorecidos. Tem instituições aí em São Paulo fantásticas que distribuem comida para os moradores de rua, instituições aqui no Rio também, né? Tem uma instituição em São Paulo que eu gosto, que eu ajudo desde 2015, que é o IKMR, que traz refugiados de guerra para o Brasil, né? Eu vejo muitas pessoas também postando sobre as questões do Afeganistão, dizendo que é um absurdo e tal, mas eu gosto sempre de chamar as pessoas para ação, né? E o que mais você pode fazer além de só fazer um post na internet? Será que você não poderia também estar doando um prato de comida? Será que você não poderia estar ajudando a trazer mais uma família refugiada de guerra para o Brasil? Né? Faça isso, que com certeza a sua vida financeira, se você fizer de coração, né, com certeza a sua vida financeira também vai crescer muito, vai se desenvolver muito, né? E a felicidade, quando você faz isso, Gabriel, na minha visão, é muito maior do que quando a gente gasta, às vezes, com uma besteira, né? Uma amiga minha, outro dia ela falou, Thiago, eu descobri que para comprar um cobertor, na época que estava muito frio, né? Que a gente já teve essa onda de frio, ela falou, um cobertor para dar para o morador de rua custa R$11. É um preço de um energético que eu tomo por dia. Ela falou, já parei de tomar energético. Toda vez que eu pensar em comprar um energético, eu falo, não vou comprar um energético, eu vou doar um cobertor, né? É com pequenos gestos, você pode até salvar vidas, né? Sem sombra de dúvidas. Thiago Cesp, educador financeiro, muito obrigado por todas as informações que você passou aqui pra gente, desde os gastos que não podemos cortar no nosso dia a dia, a importância da educação, da cultura, da nossa saúde, até as renúncias que nós precisamos fazer no nosso dia a dia em busca dessa educação financeira e de melhorar a nossa condição. Agradeço a disponibilidade do seu tempo, já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar, já que esse é um assunto bastante extenso, e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você pelo convite, Gabriel, obrigado TV Câmara de Campinas, prazer estar aqui com vocês e vai ser um imenso prazer participar outras vezes também. Aguardo o convite. Obrigado. Nós aqui agradecemos, então. Sucesso financeiro para todos vocês.
Para todos nós, então, o Tiago Cesp participando aqui do Câmara Notícia, falando sobre educação financeira, assunto importantíssimo e que nós vamos voltar a falar aqui no nosso programa, hein? Olha só, 1h42, o Lab Habitação, aceleração de negócios, está em busca de empreendedores que possam impactar positivamente as condições de moradia para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então, confira este recado. O Lab Habitação, Aceleração de Negócios, é uma iniciativa para empreendedores e empreendedoras que conduzem negócios que visam ajudar as moradias tornarem-se mais dignas, saudáveis e confortáveis. Trata-se de um programa gratuito de aceleração de negócios com duração de 12 semanas. E aí, os negócios destaques vão receber até R$30 mil em um acompanhamento individualizado também. O Lab Habitação, ele é uma das iniciativas da Coalizão Habitação, uma coalizão da Artemisia, da Gerdau, da Vedacity, da Tigre e da Votorantim Cimentos. E essas empresas colocam também seus profissionais como voluntários para ajudar a mentorar esses empreendedores. As inscrições são exclusivamente pelo site www.artemisia.org.br/habitacão/lab e vão até o dia 17 de setembro. Inscrevam-se. Hora de falar sobre saúde aqui no Câmara Notícia, porque a trombose surge quando um coágulo se forma dentro de uma veia ou artéria, o que dificulta a circulação. E quais são os cuidados para quem está grávida? Sobre este assunto, acompanhe o Saúde Agora. Saúde Agora no ar e a gente vai falar sobre trombose. Mais especificamente aí, trombose na gravidez. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui a Avelina Barros. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e tirar essas dúvidas aqui no Saúde Agora. Um prazer, Viviane, um prazer. Doutora, então para começar, para a gente entender o que é a trombose de maneira geral. Então, a trombose é uma obstrução do fluxo sanguíneo. Então, a gente chama de trombose venosa, é uma parada da circulação numa veia do corpo. E pode afetar qualquer parte do corpo? Pode afetar qualquer parte do corpo, principalmente, então, 75% das tromboses são nos membros inferiores, nas pernas e na coxa, seguida por trombose cerebral e tromboses no fígado. Viviane. E grávidas, doutora, entrando aí no nosso tema, elas têm mais propensão aí para desenvolver a trombose? Exatamente, Viviane. Então, as gestantes têm um aumento do risco de trombose de 5 a 10 vezes durante a gravidez e de até 30 vezes no pós-parto. Por isso, esse tema é muito importante para a saúde das mulheres, não é? E como que a pessoa grávida percebe que tem alguma coisa errada, doutora? Como que chega a esse diagnóstico, estar com trombose? Então, o principal sintoma da trombose, Viviane, é a pessoa ter dor, principalmente no membro inferior. Então, ela tem na perna, uma dor, inchaço e vermelhidão. E ficar atenta, principalmente se for, você observa que uma perna está mais inchada que a outra uma está mais vermelha que a outra, prestar atenção, não é? Infelizmente, uma trombose cerebral, ela pode se manifestar como uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca muito forte, ou infelizmente até mesmo uma convulsão na gravidez. E aí, doutora, diagnosticou, a grávida está com trombose. O que acontece? Como que é o tratamento? Então, o diagnóstico da trombose não é difícil, não é complexo. Trombose numa perna é feito com um diagnóstico com ultrassom que é chamado Doppler. Então, vai ser feito esse exame na perna e vai se constatar que não tem a circulação dessa veia na perna. O tratamento consiste de anticoagulação. O que significa isso, Viviane? Significa, são medicamentos que são dados na veia,
no começo, ou pode ser dado subcutâneo, que são injeções na gordurinha do corpo, e vai ser restabelecer essa circulação nas pernas. São injeções que toma aí uma única vez ou a gravidez toda até o bebê nascer? Então, uma paciente que apresenta trombose, ela vai ter que fazer um tratamento durante 3 meses, com uma dose que vai ser 2 vezes por dia dessa injeção. Passada essa fase, vai depender da fase da gravidez que você estiver, né, Viviane? Né? Então, aí você depois passa por um tratamento de manutenção, que pode ser reduzida a dose, mas lembrar sempre, se você tiver uma trombose durante o pré-natal, você vai ter que manter esse tratamento por pelo menos 40 dias depois do parto. Se você teve a trombose muito perto do parto, pelo menos 3 meses de tratamento para essa trombose. O bebê pode sofrer consequências aí dessa trombose? Pode afetar a criança, doutora? Então, Viviane, o temor maior de uma trombose, quando você desenvolve, é ocorrer uma embolia pulmonar. O que significa? Vai descolar esse coágulo da perna e vai parar lá na circulação do pulmão. Nessa situação, a paciente pode vir ao óbito. E, claro, se você não tem circulação, vai causar o óbito do bebê. Mas existe também, Kido, uma outra situação que chamam-se as trombofilias. Então, é a moça que não vai apresentar trombose, mas, infelizmente, ela vai apresentar uma trombose na placenta, que pode levar ou ao óbito do bebê, ou pode levar a uma parada de desenvolvimento do bebê. E, doutora, infelizmente, a trombofilia às vezes só descobre quando perde o bebê. Infelizmente, Viviane, muitas vezes a gente recebe pacientes com óbito da criança e aí então que a gente vai ver que ela tinha uma trombofilia. Pode ser a primeira manifestação de uma trombofilia ou um óbito do bebê ou um abortamento da paciente. A grávida que teve aí trombose na primeira gestação pode vir a ter na segunda? Sim, essa é uma pergunta muito importante. Então, as tromboses que acontecem na gravidez ou no uso de anticoncepcional ou no pós-parto, elas têm um alto risco de acontecer novamente numa futura gestação. Esse é o principal fator de risco para uma nova trombose. Assim, logo que essa gestante que já apresentou isso engravidar, ela deve receber essas injeções, a profilaxia para a trombose, Viviane. E o bebê de uma mãe que teve trombose, ele pode desenvolver a doença ao longo da vida? Exato, Vivi. Vai depender da causa da trombose. Mas se a mãe que teve essa trombose foi descoberta essa trombofilia, principalmente se ela for genética, ou seja, essa mãe herdou esse cromossomo, esse bebê tem um risco maior de ter dado esse cromossomo, e sim. Então, principalmente as meninas, filhas de mãe que tiveram trombofilia, elas precisam ter muito cuidado na época da adolescência para investigar, se elas não forem investigadas ainda, porque não vai ser qualquer anticoncepcional que elas vão poder usar, né, Viviane? Porque lembrar que os anticoncepcionais existem pílulas adequadas para mulheres que já tiveram trombose, bem como os DIUs que podem ser usados. Então, uma adolescente filha de mãe com trombofilia, ela precisa ter um olhar, porque ela também pode ser de risco para trombose, não é, Viviane? Doutora, essa é uma doença, pelo que a gente está vendo, grave, mas ainda que pouco se fala, pouco conhecida. Viviane, isso mesmo. Então, você sabe que no estado de São Paulo, ela já é a 10ª causa de morte materna na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo, ela consta sempre entre as 10 primeiras causas. E a gente gosta desse trabalho com a imprensa, da gente fazer essa divulgação. Inclusive, eu convido a todos a consultarem o site da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da FEBRASGO, que tem lá os protocolos atualizados que a gente publicou esse ano, de orientação de como prevenir a trombose, como avaliar o risco de trombose nas gestantes e no pós-parto. E também para as pacientes que usam anticoncepcionais e fora da gravidez também, tá bom? A senhora falou em prevenção. Qual a orientação que a senhora dá para quem está assistindo a gente? Principalmente na gravidez, oriento vocês, meninas, a
manter um bom controle de peso na gravidez, hidratação adequada e manter atividade física. Essas são as principais formas da gente prevenir de ter trombose na gravidez e no pós-parto. E não se assustar quando receber esse diagnóstico, né? É possível fazer o tratamento e ter um bebê saudável. Muito possível, você vai viver muito bem e lembrar que a sua situação de risco, muitas moças só têm essa manifestação da trombofilia na gravidez e no pós-parto e vai viver o resto da vida muito bem. Doutora Vanina Barros, muito obrigada por falar aqui com a gente nesses minutinhos, tirar todas as dúvidas. Foi um prazer e olhos abertos na prevenção da trombose. E é com esse recado, então, que a gente encerra o Saúde Agora de hoje. De olho na sua saúde, hein? Tchau! E antes de encerrar uma notícia, faleceu o presidente da diretoria executivo da FEAC, o Flávio Eduardo Lopes, aos 72 anos. Ele atuou na área social da APAI Campinas, em seguida na Associação para o Desenvolvimento dos Autistas, também na cidade, vice-presidente das entidades filiadas da FEAC. Então, as nossas condolências aos familiares. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na sexta-feira, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.